som da festa vai subir, e a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Sobre todos nós nesta manhã, uma alegria, um privilégio estar com os irmãos, as irmãs, principalmente nesta data especial. Especial duplamente. Primeiro porque os irmãos estão aqui celebrando a bênção de ter um novo espaço, de ter um novo lugar mais confortável, mais adequado, mais apropriado para receber, para ensinar e para que aqui Deus seja glorificado. Há algum tempo atrás eu estava postando uma campanha que nós estamos para o nosso templo, comprar o terreno e construir o nosso templo em Gravataí. E uma pessoa respondeu aquela postagem, dizeu, vai trabalhar vagabundo. e a outra pessoa, das postagens, né, que apareceram, e outra pessoa, Deus não precisa de templos. E eu respondi, é claro que não precisa, quem precisa somos nós, né? E nós precisamos de um local adequado, apropriado, para receber as pessoas, para acolher as pessoas, para que as pessoas também, naquele momento que o povo de Deus se reúne para adorar, que o povo de Deus se reúne para cultuar, seja um lugar acolhedor, lugar agradável. Na verdade, o templo que Deus usa somos nós, né? Deus usa, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós, seres humanos, nós precisamos de espaços confortáveis, espaços bons, porque todo mundo gosta de ir num lugar onde se sinta bem, onde você se sinta confortável. Isso é coisa do ser humano e a gente precisa entender e precisa trabalhar com essas coisas, né? Mas a segunda razão especial para dar graças a Deus é que nós, de fato, estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, quando aquele monge, sem nenhuma pretensão, sem nem imaginar o que ele estava fazendo. Aliás, o que ele estava fazendo, ele sabia, imaginar as consequências do que ele estava fazendo. E ele iniciou um processo. E esse processo desencadeou uma mudança, não apenas na igreja, na Europa, mas uma mudança na civilização, na cultura, na economia, na sociedade de um modo geral, um impacto tremendo. E sobretudo porque aquele homem, aquele monge, descobriu a importância da palavra de Deus. Ele é uma cena extraordinária que foi descrita por um historiador. Ele foi convocado para comparecer perante um parlamento chamado a Dieta de Worms, em 1521. Ali estava o imperador, ali estava o representante do Papa, ali estava bispos, arcebispos, nobres, príncipes, o salão estava apinhado de gente. Gente dentro e gente fora. E eles perguntaram, você se retrata do que você escreveu? Ele disse, eu quero pensar um pouco aqui, o que eu vou dizer? Pedi um tempo, e quando ele voltou, ele diz, retratar-me de qualquer coisa que tenha dito, escrito, não posso e nem devo, porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus, e não é seguro ir contra a consciência, e aqui eu permaneço, e que Deus me ajude. Que coisa extraordinária. A partir daquele momento, isso desencadeou um processo, mas sobretudo por uma coisa, irmãos, fidelidade à palavra de Deus. Aquele homem descobriu que a palavra de Deus é rocha. Aquele homem descobriu que a palavra de Deus é o lugar forte, seguro, que você encontra abrigo, refúgio, e que você não pode se afastar da palavra de Deus. E se você se afasta da palavra de Deus, você corre o risco de cometer um grande equívoco. E a vida desse homem foi guiada por isto. E é uma inspiração para todos nós, hoje ainda, de sermos guiados pela palavra de Deus.
alimentados pela palavra de Deus. Ele dizia que a igreja é criação da palavra. Onde a palavra é pregada, ali surge a igreja. E aqui está a igreja, que nós estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Reunidos para meditar na palavra de Deus. O cristão não pode prescindir da palavra de Deus. Ela é o nosso lugar forte. Ela é o nosso rochedo. Ela é o nosso amparo. É a nossa segurança. Quando a nossa fé se abala, nós corremos para a palavra de Deus. E ali encontramos o alimento, o sustento, o farol, a direção que nos dá certeza daquilo que Deus está fazendo, vai fazer e já fez. E assim então, vamos estudar a palavra de Deus nesta noite, para que assim sejamos edificados pela sua palavra. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos. Tenho estudado este livro, tenho pregado nesse livro. E há uma inspiração muito grande quando Lucas registrou os episódios que aqui estão. No capítulo 9, Lucas registrou a conversão de Saulo. Com certeza, Lucas, companheiro, cooperador de Paulo, ouviu do próprio Paulo esta narrativa. E ele registrou. E esta narrativa da conversão de Saulo impressionou tanto a Lucas, que Lucas registrou ela em 3 lugares. No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. E em todas elas nós temos alguns detalhes importantes. Mas nós vamos ler esse texto e nós vamos meditar nesse texto sobre a igreja. Este é um texto sobre a igreja. Não é apenas a história de uma conversão. É um texto que fala da igreja. E nós precisamos mais do que nunca entender o que Deus quer nos ensinar a respeito da sua igreja. Então, a partir do versículo 1 até o versículo 25, os irmãos, as irmãs me acompanhem na leitura que vamos fazer. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem, não vendo contudo ninguém, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem,
quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam as portas para o matarem, mas seus discípulos o tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela a muralha. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Como dissemos, esse texto não é a narrativa de uma conversão. É muito mais do que isso. Aliás, a Bíblia não relata conversões, a Bíblia relata chamados. Ela registra Deus chamando pessoas. E esses chamados, eles são peculiares. Cada pessoa tem a forma, a maneira pela qual é chamado, é vocacionado. Eu sou filho da igreja, nasci, fui criado na escola dominical, frequentando a escola dominical, sendo conduzido, mas na adolescência eu fui dar uma voltinha, atraído, companhia e aquele desejo de conhecer, aquela ilusão que às vezes a gente como adolescente tem. E fiquei afastado e retornei. Deus colocou uma pessoa ou pessoas no meu caminho para me trazer de volta, para cuidar de mim e para me ajudar a retornar. Mas nesse processo, sempre quando eu via algum pregador fazer um apelo, eu ia à frente. Eu já tinha tomado a decisão, mas cada vez que tinha um apelo, eu ia à frente, porque eu esperava que eu tivesse uma experiência assim, que os céus se abalassem, a terra tremesse, e que um anjo aparecesse. E eu tinha essa expectativa, a necessidade de uma experiência dessa natureza. Até que Deus foi me mostrando que a experiência de chamado, a experiência de Deus nos chamar para pertencer é única. A experiência de Saulo foi única. A experiência de Timóteo é diferente. A experiência de cada irmão é diferente. Às vezes a gente quer padronizar as experiências e a gente quer ter uma experiência igual. A gente vê um pregador falando que ele se converteu de uma tal maneira, de uma maneira espetacular, assombrosa, e a gente compara, pobre da minha experiência. Não é, nem chega aos pés. Eu preciso ter uma experiência dessa. Mas a experiência de Paulo é única. E Deus nos chama
de uma maneira particular, de uma maneira muito específica, de modo que a gente nunca pode padronizar as experiências. Mas um fato, Deus nos chama, um fato, Deus chama todos nós, o modo, as circunstâncias, a maneira, isto é coisa entre Deus, e Deus conhece o que nós somos, e Deus conhece as nossas necessidades. Como nós dissemos, esse é um texto sobre a igreja, é um texto que fala sobre a igreja. Eu queria então meditar com os irmãos, as irmãs nesta noite, procurando identificar o que Lucas está falando aqui sobre a igreja, porque todo o livro de Atos é um livro sobre a igreja, a atuação do Espírito Santo na igreja, pela igreja, através da igreja, e muitas vezes no livro de Atos o Espírito Santo está agindo, apesar, a despeito da igreja, o Espírito Santo está agindo. Mas sobretudo, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nos fala sobre a igreja. E esse texto também é um texto que fala sobre a igreja. E nesse texto eu vejo algumas coisas sobre a igreja. Primeiramente, o que é a igreja do Senhor Jesus. Nesse texto aqui nos diz o que é a igreja. Esse texto nos diz como entrar para a igreja do Senhor Jesus. Esse texto nos diz para que serve a igreja do Senhor Jesus. E esse texto também nos ensina, entre outras coisas, você pode até achar mais coisas que essas que eu estou mencionando, como nós devemos agir, nos comportar como igreja do Senhor Jesus. Então a primeira coisa, a primeira lição, o primeiro ensino deste texto é o que é a igreja do Senhor Jesus. Aqui a primeira lição que nós aprendemos foi a primeira aula de discipulado de Saulo com o Senhor Jesus. Primeira aula que ele teve na sua classe de escola dominical foi com o Senhor Jesus, e Jesus ensinou uma coisa para ele, o que é a igreja do Senhor Jesus. Isso está contido aqui nesta afirmação, quando Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe, os irmãos, que o Senhor Jesus não perguntou a Saulo: Saulo, por que você persegue a minha igreja? Por que você está perseguindo a minha família, os meus discípulos, os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha comunidade? Por que você me persegue? Por que você me persegue? E com isso o Senhor Jesus está dizendo para Saulo: quando você persegue a igreja, você persegue a mim. Quando você fere a igreja, você fere a mim. Quando você afronta a igreja, você afronta a mim. Quando você traz tristeza à igreja, é a mim. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque entre Cristo e a sua igreja existe uma unidade. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E tudo aquilo que diz respeito ao corpo de Cristo, diz respeito ao cabeça da igreja. E Paulo aprendeu essa lição. E depois, quando ele escreve aos Romanos, ele desenvolve esse conceito. A igreja é o corpo de Cristo. Quando escreve aos Coríntios, diz: olha, a igreja é o corpo de Cristo. Quando ele escreve aos Efésios, aos Colossenses, ele está lembrando desse conceito. Entre Cristo e a sua igreja existe uma unidade. Entre Cristo e a sua igreja existe uma interação, uma união, um vínculo. De tal maneira que nada que toque a igreja seja insensível ao seu Senhor. É Jesus que está dizendo isto. E por isso Paulo está alertando a Saulo: olhe, por que você está me perseguindo? Quando você bate na igreja, bate em mim. Quando você entristece a igreja, é a mim que você entristece. Eu sinto as dores do corpo de Cristo. Eu sinto as dores da igreja. Meus irmãos, isto é algo extraordinário. Mas é algo também assombroso para nós termos pela igreja do Senhor Jesus uma profunda reverência. É importante porque nós estamos dentro do projeto de Deus, do plano de Deus. Estar na igreja é estar dentro do plano de Deus.
Ele estabeleceu, ele visualizou, ele sonhou, ele idealizou. E ele constituiu para si este corpo. E se você está na igreja do Senhor Jesus, e se você já foi recebido na igreja, acolhido na igreja, inserido na igreja, você está ligado a Cristo. Você não está ligado apenas aos seus irmãos, você está ligado a Cristo. Isto é algo extraordinário, mas é uma responsabilidade tremenda, porque tudo que você fizer, que trouxer tristeza, dor, sofrimento, constrangimento à igreja, não se esqueça, você está afrontando, trazendo dor, constrangimento também ao cabeça da igreja, ao Senhor Jesus. E por isso nós devemos ter pela igreja um profundo respeito e uma profunda consideração. Essa é a primeira lição desse texto. A segunda lição, Jesus está ensinando aqui a Saulo como entrar para a igreja do Senhor Jesus. Observem que Saulo era um homem douto, um doutor erudito, conhecedor profundo da tradição do Antigo Testamento, da tradição judaica, das leis, dos ensinamentos dos profetas, dos salmos, da história, de tudo. Era um homem versado, ele havia estudado na melhor escola de teologia da sua época. Era um homem que conhecia tudo sobre a história, sobre o plano de Deus, sobre os projetos de Deus, sobre as ações de Deus. Mas faltava alguma coisa para aquele homem, era uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Saber sobre Deus é alguma coisa, ter uma experiência pessoal com Ele é outra coisa. Poder falar de Deus numa relação eu-tu é diferente de falar de Deus na terceira pessoa. Ele era capaz de discorrer, era capaz de ensinar, era capaz de relembrar. Mas faltava a Saulo uma experiência fundamental, o novo nascimento, que ele mesmo escrevendo aos Coríntios, ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um novo nascimento que nos torna um novo ser, uma nova pessoa, um novo início, um novo recomeço, operado por Deus. E na verdade é o ensino de Jesus no Evangelho segundo São João, para um outro grande mestre da religião judaica, a semelhança de Saulo, Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, ser uma nova criatura, para entender o reino de Deus, para compreender as coisas do reino de Deus, para poder fazer parte do reino de Deus, Nicodemos. E o Nicodemos, aquilo deu um nó na cabeça do Nicodemos. Mas como é que é isto? Isso é o nascimento do Espírito. Vem de Deus, vem do alto, não é de baixo, não é de nós. E no prólogo do Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, nós lemos ali o evangelista São João dizendo, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram da carne, e nem da vontade humana, mas nasceram de Deus. É a partir disso que nós nos tornamos filhos de Deus. É interessante que lá nesse texto de João, João capítulo 1, no versículos 12 e 13, diz 3 coisas muito importantes sobre o novo nascimento. Não é do sangue, não é algo hereditário, não é pelo DNA, não é pela genética que você se torna filho de Deus. Deus não tem netos, Deus só tem filhos e filhas. Você pode ser filho de Deus, de uma filha consagrada de Deus, a sua geração anterior, toda consagrada, mas se você não nascer de novo, você é apenas o filho de alguém que foi consagrado, de um servo de Deus. É apenas uma criatura divina, mas não é filho e nem filha de Deus.
Portanto, não é pela genética. Alguém até brincou que a gata pode dar cria no forno, mas não nasce biscoito. Você pode ter nascido na igreja, como eu nasci na igreja, educado na igreja, instruído na igreja, mas se pessoalmente você não tiver um encontro com o Senhor Jesus, de rendição, de entrega, de reconhecimento, de submissão ao Espírito Santo que fala ao nosso coração, e você diz, eu me rendo, você ainda precisa dessa experiência. E há muitas pessoas que caminham anos e anos a fio na igreja, e às vezes até alçam cargos na igreja, posição de liderança na igreja, mas nunca experimentaram o novo nascimento. Às vezes pode se tornar até pastores, mas não experimentaram o novo nascimento, que não é genético, não é pelo DNA, mas também não é da carne, no sentido que você mesmo decide, eu vou mudar de vida, eu vou me tornar um filho de Deus, eu vou resolver essa minha situação, e você pela sua própria vontade, pela sua própria determinação, pela sua própria capacidade, pelo teu próprio esforço, pelo teu próprio empenho, você se torna um filho de Deus. Você não se torna filho de Deus, nós fomos tornados em filhos de Deus. Não é você que se determina, mentaliza, e de repente eu mudei. É o Espírito Santo que nos muda. É o Espírito Santo que opera no nosso coração. Não é da carne, mas também não é da vontade humana, de tal maneira que alguém obrigue, que alguém determine, que alguém te force. Nós podemos falar, aconselhar, pregar, exortar, mas é o Espírito que muda. E Saulo estava entendendo isso. Ele conhecia tudo sobre Deus, tudo sobre teologia, tudo sobre a história, tudo sobre as línguas originais, tudo sobre a tradição, mas ele precisava desse encontro pessoal com o Senhor Jesus para que o mudasse numa nova pessoa. E nesse dia ele entendeu que é a partir disso que passamos a pertencer ao povo de Deus. Terceira lição desse texto. Primeira lição é o que é a igreja. Segunda, como entrar para a igreja. Terceira lição sobre esse texto, para que serve a igreja do Senhor Jesus. Esse texto nos ensina de maneira muito viva. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então Saulo se levantou e, guiado pela mão, foi para a igreja. É interessante aqui, o Senhor Jesus está fazendo algo que a igreja não pode fazer: mudar o coração. Isto é o Espírito Santo que faz, e Jesus está aqui nesse momento intermediando esta ação. Mas agora tem uma coisa que não é Jesus que vai fazer, é a igreja que vai fazer. Levanta-te e entra na cidade, vai para a igreja. E lá na igreja você vai aprender a ser crente. Lá você vai ser instruído. Lá você vai ser ensinado. Lá você vai aprender o evangelho. Lá você vai aprender o que significa ser crente. É junto com os teus irmãos, é na igreja que você aprende essas coisas. A igreja não pode mudar o coração humano, mas a igreja tem a tarefa agora de ensinar, de discipular, de instruir, de capacitar, de levar à maturidade aqueles que Deus envia para a igreja. E então Saulo está aprendendo que ele é preciso ir para a igreja. E Saulo diz: mas eu sou doutor, eu já fiz teologia, já sei tudo. Levanta-te e vai para a igreja. Lá te dirão o que você precisa fazer na igreja. Lá você vai aprender. Porque há certas coisas, irmãos, e muitas coisas eu até diria, que você nunca vai aprender sozinho. Algumas coisas você aprende sozinho, lendo a sua Bíblia em casa, orando sozinho, e isso é indispensável.
Mas há coisas que você vai aprender só junto com os teus irmãos. Há coisas que você vai aprender só no convívio. Há coisas que você vai aprender dentro da comunhão, na caminhada. Há coisas que você vai aprender na troca de experiências. E o que é extraordinário, Deus às vezes nos ensina através de pessoas que você nem calcula e nem imagina que teriam condições de te ensinar. Mas Deus usa às vezes pessoas simples, humildes, que Ele coloca na igreja, e aquelas pessoas estão ali e elas vão te ensinar. Então Saulo, humildemente, doutor Saulo, vai para a igreja e vai sentar no banco, porque ele precisa aprender. Porque a igreja é lugar de ensino, é lugar de instrução. A igreja é lugar onde a gente senta juntos para debater, para estudar, para a gente conversar, para a gente dialogar. E a gente aprender a ser crente, porque ninguém pode ser crente sozinho fora da igreja. Eu diria, irmãos, que hoje é uma tentação muito grande, porque tem muitas opções. Você ficar em casa. Tem igreja na internet, tem igreja no YouTube, tem igreja no rádio, tem igreja na televisão, tem igreja no CD, tem igreja no MP3, tem igreja no Zap, tem tudo que é lugar. Tem mensagens para você ouvir. Você não precisa nem pedir mensagem, o povo está enviando. Eu recebo centenas e centenas de mensagens, não dou conta de ler todas as mensagens que me enviam. Então tem muitas opções de se ouvir a palavra. Você ouve a palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você liga a televisão ou rádio, tem alguém falando. Às vezes você não tem vontade de estar junto com seus irmãos. Tem vontade de ficar em casa. Eu fico aqui em casa, eu vou ouvir um sermão aqui em casa, ouço pela internet, culto ao vivo, é melhor. Nem vou lá, porque se eu for lá eu peco. Se eu ver fulano eu vou pecar. Se eu ver aquele pastor, aquele presbítero, eu vou pecar. Então fico aqui que é melhor. E muita gente está ouvindo essa voz maligna dizendo que você não precisa da igreja. Infelizmente tem acontecido coisas ruins, é verdade, temos que reconhecer isto. Mas a igreja é um lugar de ensino. Deus nos chamou para uma nova vida e nos colocou na igreja, porque na igreja nós seremos cuidados, na igreja seremos ensinados, na igreja seremos instruídos, na igreja seremos exortados, na igreja seremos admoestados, na igreja seremos consolados, na igreja veremos exemplos, o que fazer e o que não fazer, mas Deus nos coloca na igreja. E Deus não tem nenhum outro plano senão a igreja do Senhor Jesus. A igreja é projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. Então, seja ela como for, a igreja é a comunidade que Deus escolheu e diz, você tem que pertencer a esta comunidade. Há algum tempo atrás eu tive uma experiência com um irmão que estava se afastando da igreja. Ele estava se privando da comunhão. E eu marquei, como sempre fazia, em vez de chamar no meu gabinete, no meu escritório, porque as pessoas têm medo, né? Chamam na sala do pastor, nossa, o pastor vai, né? Descer o porrete, né? Então é mais ameno ser convidado para comer uma pizza, né? E ali no meio da conversa, e comendo uma pizza, né? E tomando um suco, as coisas ficam mais amenas. E assim fazia, e assim fiz com esse irmão. E depois a gente comeu e tal, e dizia, meu irmão, o que é que está acontecendo? Por que você se afastou, se privou? Disse, pastor, eu sei que só isso só acontecia lá, isso não acontece mais em lugar nenhum. Eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Isso eu só ouvi lá, não ouço mais em lugar nenhum isto. Eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Falei, meu irmão, mas não é assim. Inclusive, pastor, você sabe que eu ouço aqueles pregadores, aquelas mensagens. E de fato, ele ouvia, porque ele era o nosso dentista.
Então você ia lá no consultório dele, você se deitava naquela cadeira, você já estava todo aterrorizado, né? Porque quem é que não tem medo de dentista, né? É o último lugar que a gente vai. Só vai, né? Obrigado. Mas a gente sentava lá, deitava lá, e ele colocava um monitor. E ele escolhia excelentes mensagens. Bons pregadores, ele tinha bom gosto. Pegava aquelas mensagens do YouTube, postava lá, e você com a boca aberta ali, não podia dizer e tinha que ouvir a mensagem todinha. Enquanto você ele não terminava a mensagem, ele não terminava o tratamento. Não tinha jeito, você estava ali. E ele fazia isso com todo mundo, inclusive comigo. Com a Ruth também fazia isso, né? Então ele diz, então pastor, eu ouço aqueles pregadores. Falei, ótimo, porque eu também aprecio. Aqueles pregadores lá, os caras são bons mesmo, sabe? Muito bom. Mas tem um pequeno detalhe, aqueles pregadores nem sabem que você existe. Eles nem sabem o teu nome. E tem outro detalhe ainda, aqueles pregadores. Eles não vão dar conta de você para Deus. Então você precisa se integrar com o seu rebanho, com a sua comunidade. Tem defeitos? Tem. Tem problemas? Tem. Mas é a sua comunidade. Deus nos colocou na igreja para que a gente aprenda. Às vezes Deus quer nos ensinar a ter paciência. Às vezes Deus está querendo te ensinar a aprender a orar, a interceder uns pelos outros. Às vezes Deus está querendo te ensinar você a ouvir de irmãos simples, humildes, ensinamentos da palavra de Deus. Mas Deus te colocou na igreja, porque a igreja é o lugar de crente. Há muitas pessoas desigrejadas hoje, feridas, afastadas, que não querem nada com a igreja, mas a igreja ainda continua sendo o plano de Deus. E você precisa e eu preciso da igreja. Nós necessitamos da igreja. Porque a igreja é o plano de Deus para você e para mim. E nós precisamos aprender a entender isto e a valorizar os momentos. Escola dominical, é culto, seja reunião, seja o que for, os momentos que nós estamos juntos, nós precisamos valorizar isto, porque são oportunidades de Deus na nossa vida. Quarta lição sobre a igreja. Primeira, o que é a igreja? Segunda, como entrar para a igreja? Terceira lição, para que serve a igreja? E quarta lição, como nós devemos nos comportar na igreja do Senhor Jesus. E aqui o foco sai de Saulo e vai para Ananias. Ananias é o representante da igreja. O Senhor diz para Ananias, Ananias, tem um novo membro para a igreja de Damasco. E eu quero que você vá recebê-lo. E Ananias diz, glória, né? Mas um novo membro para a nossa comunidade, que bênção, Senhor. Manda, Senhor, faz chover. Manda mais, né? E Deus disse, então o Senhor disse para Ananias, e agora? Então você vai receber. E como é que eu vou receber? Como é que eu vou saber quem é o enviado? E o Senhor disse, você tem que ir na rua direita, numa casa tal, né? Tem um cidadão lá que está orando. E você vai lá receber ele. O nome dele, você vai lá e pergunte, bate palma lá, e quando vier te atender, eu vim aqui para, quero encontrar com o Saulo. Quando Ananias ouviu isso, Ananias estremeceu de alto a baixo. Um frio na barriga. E Ananias disse para o Senhor, Senhor, isso é na nossa linguagem, né? Deus me livre, né? Nós não queremos esse cidadão aqui na igreja, não serve, não é o segmento, não é o nosso perfil. Nossa igreja está em outra, nossa igreja tem um outro perfil de membresia, nós trabalhamos com outro segmento social, Senhor, não dá para receber, não vai dar certo.
a gente não vai conseguir acolhê-lo, e ele não vai ser bem acolhido, vai dar confusão. Manda lá para a terceira IPI de Bauru. Lá, os pastores lá, tem 3 pastores lá, 4, eles dão um jeito lá, eles vão dar um jeito. Mas aqui em Damasco não dá certo. Mas Jesus disse para Ananias, não é assim. As coisas não são assim, Ananias. Primeiro, a coisa que você precisa entender, a igreja não é tua. Então, não é você que decide quem vem, quem não vem. Quem entra, quem não entra. Quem você quer, quem não você quer. Larga dessa mania de querer ser dono da igreja, Ananias. Ficar na porta dizendo, você entra, você não entra. Você entra, para com isso, Ananias. Você não é dono da igreja. Esse negócio de ser dono da igreja, não, o dono da igreja sou eu. Então entenda isso, Ananias. E a segunda coisa, Ananias, as pessoas mudam. Ele mudou, está mudando e vai mudar. O Espírito Santo opera na vida das pessoas. E quando o Espírito Santo opera, as pessoas mudam. Elas podem mudar. Então tem esperança para você, tem esperança para mim. Nós podemos mudar. Nós podemos ser melhores. Que o Espírito Santo quer transformar pessoas que sejam obstinadas, duras, teimosas, como Saulo, em pessoas dóceis, discípulos obedientes. Há esperança para nós. Então Deus disse para Ananias, vai. E Ananias abaixou a cabeça e disse, Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então vamos lá, né? Fazer o quê, né? Já que não posso decidir, é o Senhor que decide, vamos lá. E Ananias foi para receber o novo membro. Ele talvez foi pelo caminho fazendo muitas conjecturas. E se esse camarada quiser me prender? Se esse camarada quiser vir para cima de mim, como ele fez com os meus irmãos? E como é que vai ser? E esse camarada na igreja? A igreja vai olhar para ele e vai rejeitar. Não vai dar certo, não. Mas acho que nesse caminhar, nesse trajeto, muitos pensamentos eu acho que passaram na cabeça de Ananias. Até que ele chegou e foi abrindo a porta do quarto. E ele viu lá aquele homem que era impetuoso, corajoso, ajoelhado, prostrado, orando. Ele foi se aproximando. E Ananias foi chegando. E Ananias diz uma coisa para Saulo, que para mim, todas as vezes que leio esse texto, eu fico impressionado. Veja o que Ananias disse para Saulo. Saulo, irmão. Deve ter sido muito difícil dizer essa palavra. Saulo, irmão. Se Ananias fosse cearense, eu morei no Ceará há muito tempo. Ele dizia, cabra safado, cabra ruim, cabra da peste. Você é um cabra ruim, mas o Senhor Jesus me mandou aqui. Saulo, irmão. Saulo, meu irmão. Esta palavra saiu do coração de Ananias por graça de Deus, porque a igreja precisa ser a expressão da reconciliação, a prática do perdão, da mão estendida. Ananias estava ali enviado por Deus para dizer, Saulo, nós estamos aqui como igreja e nós estamos dizendo para você, nós te perdoamos. Saulo, nós estamos aqui proclamando a reconciliação, e agora você é membro do corpo de Cristo, agora você se assenta à mesa conosco, agora você come do pão, você toma do vinho, e agora nós choramos juntos, nós louvamos juntos, nós cantamos juntos, nós oramos juntos, porque nós somos irmãos. Saulo, irmão. Saulo precisava de ouvir isto. Ele sabia o quanto de mal ele havia feito para a igreja, mas ele precisava receber da igreja, através de Ananias, o perdão. Deus o já havia perdoado,
Mas Ananias precisava ser a expressão do perdão também da comunidade para Saulo e chamá-lo de irmão. Ele precisava aprender, oxa, esse povo, eu maltratei esse povo, eles me chamam de irmão. Eu machuquei esse povo, eles me acolhem. Eu machuquei esse povo, eles me abraçam. E eles me acolhem. Ele precisava receber esta palavra, irmão. Algum tempo atrás eu estava nos Estados Unidos e ouvi o testemunho de um pastor presbiteriano da igreja do Egito. Ele estava contando sobre aqueles episódios que abalaram o Egito. E aqueles episódios se seguiram quando muitas igrejas, a sociedade bíblica foi incendiada. E uma das igrejas presbiterianas no Egito foi incendiada. E aqueles irmãos escreveram no muro da igreja: nós perdoamos. Nós perdoamos. E a comunidade estava impressionada, porque aqueles irmãos eram capazes de dizer, no momento de sofrimento, de constrangimento, de perseguição, dizer: nós perdoamos os nossos ofensores. Que testemunho extraordinário. E ele ainda contava que aqueles mártires, vocês viram pela internet, isso foi publicado na internet. O Estado Islâmico decapitou 21 pessoas na beira de uma praia. Não sei se vocês lembram desta cena. Foram decapitados na praia. E a maioria deles eram cristãos. E as famílias daqueles irmãos decapitados estavam louvando a Deus pelo privilégio que eles tiveram, que os seus filhos honraram o nome de Jesus e morriam sem reagir. E não havia ódio no coração, porque eles consideravam aquilo um privilégio, morrer por Jesus. Há atitudes que falam mais alto que as nossas palavras. Saulo, irmão. Saulo, irmão. Saulo precisava ouvir isto, porque mais tarde ele precisava praticar isto. Lá no cárcere de Filipos ele também foi açoitado, foi humilhado, foi ofendido na sua dignidade como cidadão, como pessoa. Mas houve aquele terremoto e o carcereiro então o levou para casa, lavou as feridas como que pedindo perdão. E ele pôs a mesa. E o carcereiro que queria se matar, e Paulo diz: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Que faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E naquela mesma noite foi batizado ele e os seus carcereiros. Estavam ali o torturador e o torturado sentados agora à mesma mesa, comendo do mesmo pão, partilhando da mesma alegria, porque pertenciam ao povo de Deus. E o povo de Deus precisa aprender a viver como reconciliação. A gente precisa aprender a perdoar uns aos outros. A gente precisa aprender a pratidão. A gente precisa exercitar o perdão, porque a igreja é lugar de reconciliação. Eu vejo tantos crentes dizendo: ah, pastor, me desculpe, mas eu não vou com a cara de fulano e tal. Ah, pastor, me desculpe, mas fulano, o meu santo não bate. Não dá para trabalhar com essa pessoa. Eu tenho ouvido muito isto. Crente todo cheio de mimimi. Não trabalha com este, não trabalha com aquele, não trabalha com aquele pastor, não trabalha com aquela liderança, e todo cheio de mágoa, de ressentimento. Mas a igreja é lugar de reconciliação. Deus nos desafia a viver em reconciliação. Isto é graça de Deus, isto é bênção de Deus, isto é obra do Espírito Santo na nossa vida, a gente poder viver em reconciliação. E nisto aqui Saulo experimenta o perdão, mas experimenta não apenas perdão, ele experimenta o cuidado da igreja. Logo ele começa a ser perseguido e querem matar a Saulo. E o que os discípulos fazem? Protegem, preservam a vida de Saulo.
Porque a igreja é lugar de reconciliação e de cuidado. Ele experimentou o cuidado dos irmãos. No seio da igreja você é cuidado. No meio do povo de Deus você tem a bênção de ser cuidado. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 13, diz: meus irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. O diabo não está brincando, e o diabo não brinca em serviço, mas quando você busca proteção, junto com o povo de Deus, nós somos guardados e amparados, porque Deus coloca pessoas para orar por você, para te aconselhar, para te orientar, para te ajudar, para te estar com você, para cuidar de você. Você está na igreja. A igreja é o lugar que Deus escolheu para que você estivesse, e para ali você ser guardado e abençoado. Irmãos, eu queria finalizar dizendo o seguinte: igreja é bênção de Deus. Igreja é bênção. Tudo que eu sou, eu devo à igreja do Senhor Jesus. A igreja é bênção na minha vida. Eu não vou dizer que já não tive tristeza, tive. Mas são coisas que não vieram da igreja. Talvez outras coisas, mas não da igreja do Senhor Jesus. A igreja é bênção de Deus na sua vida. Ame a igreja. Cuide da sua igreja. Zele da sua igreja. Ore pela sua igreja. Se entregue à obra do Senhor, onde Deus te colocou, onde Deus te plantou. O propósito de Deus é que você sirva ao Senhor, onde Ele te plantou. Porque Deus tem um propósito para você, na igreja do Senhor Jesus. Tenha sempre isso em mente. E louve a Deus, porque você faz parte desta comunidade que foi comprada, lavada pelo sangue de Jesus. E Deus tem grandes bênçãos para você no meio do povo de Deus. Amém? O reverendo Áureo está presente aqui nesse momento importante também da terceira IPI, né? No templo novo, num tempo novo, né? Onde a gente foi feita uma reforma na igreja e nós mudamos para um templo maior, onde podemos receber mais pessoas, né, para falar de Jesus, para mostrar o amor de Deus. E o senhor veio nos visitar hoje, trouxe a palavra, que foi uma bênção, né, a pregação de hoje. O que o senhor pode nos dizer sobre essa nova casa de Deus? É uma alegria, um privilégio muito grande participar desse momento. Saber que esta comunidade construiu esse espaço tão bonito, tão acolhedor. E nós esperamos que este lugar bonito, acolhedor, confortável, seja um lugar onde muitas pessoas possam conhecer o Evangelho, possam conhecer a Palavra de Deus, possam encontrar cura, orientação, direção para as suas vidas. Esse é o nosso desejo e é um privilégio poder participar desse momento aqui da vida desta igreja. Nesse momento que estamos vivendo, comemorando 500 anos da Reforma, né? Qual a mensagem que o senhor nos diz? O que traz para nós hoje, na reflexão de hoje, né, do tempo antigo para hoje? Há 500 anos atrás tivemos uma mudança, uma reforma, e hoje estamos comemorando esse tempo. O que nos traz de lição para os dias de hoje? De fato, nós estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Esse evento do século XVI, que não foi obra exclusiva de uma pessoa, mas foi um grupo de pessoas que respondeu a palavra de Deus, respondeu o desafio da palavra de Deus e entendeu que a palavra de Deus é que deve guiar as nossas vidas. Quando essas pessoas entenderam que a palavra de Deus é que decide, orienta, é a palavra de Deus que é o critério para nós tomarmos a nossa decisão do que eu devo crer, no que eu devo esperar, como eu devo agir, como devo comportar, essas pessoas fizeram uma revolução. E o grande legado da reforma
é este em que nós podemos hoje também, nesse momento de crise que o Brasil vive, momento de confusão política, momento assim de corrupção, momento quando as pessoas perdem a esperança, é se voltar para a palavra de Deus, que ali há uma direção segura, ali há uma orientação segura, como a gente deve viver como cidadão, como a gente deve viver como pessoa, como família. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde a família está sendo atacada, onde a família está sendo vítima de diversos ataques. E a palavra de Deus tem uma orientação precisa, segura. Então, esse é o grande desafio. A palavra foi um retorno, a reforma foi um retorno à palavra. E se nós retornarmos à palavra, nós podemos fazer a grande diferença neste país, nessa cidade e nas nossas famílias. Amém, pastor, obrigada. Esse mesmo é o desejo de todos nós, né? Até mesmo desse novo templo, é para que a gente possa mesmo proclamar a palavra de Deus para as pessoas e que muitas vidas sejam salvas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, estamos hoje comemorando a entrega do novo templo, né? Da terceira IPI aqui no Parque Vista Alegre, com o pastor Cleuber, que fez parte aí dessa reforma, de toda essa estrutura. Pastor, como foi começar do zero, demolir uma igreja, começar de novo? E qual que é a sensação agora do dever cumprido? Foi uma situação bem difícil para nós, até por conta da situação que o nosso país enfrenta, né? Mas devido à fidelidade do povo, de irmãos, irmãs, homens e mulheres, né, focados na obra, na construção do templo, hoje a gente finaliza, né, aquilo que a gente começou. A boa obra que Deus começa em nós termina. Então nós estamos muito felizes, o dever cumprido, ainda faltam algumas coisas a serem realizadas, mas nós queremos engrandecer a Deus por toda esta obra. Este templo é para servir a sociedade baruense, Parque Vista Alegre, enfim, nós estamos aqui porque Deus nos plantou neste lugar para sermos bênçãos. Então, dever cumprido, ainda não se terminou, mas glorificamos a Deus por isso, em nome de Jesus. Pastor, com o novo templo, mais lugares, mais pessoas podem ser salvas. Também a igreja tem o Ministério Social, né? E deixa uma mensagem para o pessoal daqui da cidade, de Bauru, uma mensagem de paz, uma mensagem que venha trazer mesmo vida para as pessoas. Querida, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Ele fazer parte da sua história, porque eu creio que Ele vai transformar a vida daquele que se entrega, a vida daquele que se envolve na obra, no reino de Deus. Então a minha mensagem para você é que Deus te abençoe, que Deus te honre. E se você necessita de um lugar, de um local para louvar a Deus, engrandecer, estamos aqui na Alameda das Margaridas, 735, no Parque Vista Alegre. Né? E a terceira IPI também está na TVC, a TV mais perto de você. Pastor Vailindo, ele que acompanhou, né, desde o início da reforma do templo, do novo templo da terceira IPI. Qual a expectativa hoje, Vailindo? Qual é a sensação, a emoção de estar aqui nesse novo templo, que pode abrigar mais pessoas, né, para virem conhecer Jesus? Fala um pouquinho pra gente. Realmente a emoção é muito grande, é uma alegria, porque quando eu vi tudo demolido, né? Tudo no chão. Eu falei, misericórdia, né? A tarefa vai ser grande. Mas com a graça de Deus, né? Já estamos aqui há algum tempo e hoje a inauguração oficial. Então é uma alegria, é um prazer muito grande de poder participar desse projeto, né? De estar junto. Então, com a graça de Deus, ainda agora há pouco comentei ali com o Joab e com o Nelson. Com a graça de Deus nós estamos aqui. Então, louvado seja Deus por isso. Amém. Som da fé.